não, o seu sistema imune não se revoltou contra você. Ele não quis te atacar de um dia para o outro. Esse sistema de defesa, ele tem a barreira física. Se a barreira não der conta, a barreira física, ele tem uma primeira barreira imunológica. Se essa barreira imunológica não der conta, ela tem uma segunda barreira imunológica. Então o corpo vai tentando, ele vai fazendo a sua parte. Só que muitas vezes isso não é suficiente, porque ele viveu sobrecarga durante muito tempo. Conta para mim, alguém já te explicou como que é o sistema imunológico? Algum profissional que você passou explicou como que é o sistema imunológico? Ou nunca ninguém te explicou como é que funciona? Conta para mim. E como que ele trabalha? Como que o sistema imunológico trabalha? Nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa. É a que a gente herda, a que a gente recebe da nossa mãe, aquela que a gente nasce com ela. Ela age de forma inespecífica e sem memória. E a gente, dentro dessa imunidade inata, a gente tem mecanismos internos e externos. O mecanismo externo são as barreiras físicas. Isso faz parte da nossa imunidade. Por exemplo, a nossa pele. Nossa pele é uma barreira de proteção. Tanto é que quando você corta, quando você sofre um acidente, ou quando você sofre qualquer tipo de corte, você rompe essa barreira de proteção, essa primeira barreira física, né? Aí você deixa o seu corpo aberto à entrada de substâncias, né? Através daquele corte, por exemplo. Mas a pele tem mecanismos ali de barreira física mesmo, até questão de suor, de sebo da pele, é importante para essa barreira física. Aí a gente tem também o suco gástrico estomacal, então onde é produzido ácido clorídrico, enzimas digestivas, isso faz parte do sistema imunológico. O trato respiratório, ele produz muco e também que ajuda na reter esses micro-organismos, e também os cílios do sistema respiratório, que vão fazer com que esse muco seja jogado para fora. Então, entenda, quando você tem uma tosse, quando você produz muco, quando você espirra, isso também é um mecanismo, entenda como um mecanismo de defesa do seu corpo. Ele está produzindo substâncias e induzindo uma situação para que algo seja colocado para fora do seu corpo. Então, você tosse, então você espirra, então você produz muco, né? Ranho, catarro, é isso aí. Isso tem uma finalidade. E também tem o trato geniturinário, né? Que tem uma acidez responsável por não deixar esses micro-organismos proliferarem, a saliva, as lágrimas, né? Que contém enzimas bactericidas. O próprio intestino é uma baita barreira de proteção ali, né? Então ele tem essa permeabilidade que vocês tanto me ouvem falar aqui constantemente, né? Essa permeabilidade seletiva, ou seja, a capacidade de escolher o que entra e o que sai. Então, o intestino íntegro, ele vai agir nisso, uma defesa imunológica de barreira. Então, veja só, nós temos essa imunidade inata, que todo esse sistema de defesa, né, que é uma barreira física, intestino, lágrimas, suor, pele, suco gástrico, pulmão, né, que produzindo muco, um monte de recursos físicos. Beleza, mas se ainda assim algo passar por essa barreira física, isso vai entrar na corrente sanguínea. E aí é que acontece outros mecanismos, né? Os mecanismos internos vão entrar em ação, que é como se a gente chamasse de balas químicas. Então, olhe o sistema imunológico como se fosse todo o nosso sistema de defesa, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Armadas, Rota, tudo que existe nesse sentido, né? E aí, essa imunidade inata, depois que ela foi recrutada, é como se fosse um desses pilares de defesa. Então, eles vão lançar balas químicas. Então, toda vez que vão de fato acionar algum sistema
algo relacionado a um mecanismo imunológico em si. Primeiro, depois que essa barreira física foi ultrapassada e não deu conta, o primeiro sistema imunológico vai ser acionado. Isso vai acontecer toda vez que o seu corpo se deparar com o invasor. O invasor é algo que ameace a sua integridade física, né? Células cancerígenas, bactérias, vírus, parasitas, proteínas alimentares não digeridas, ofensivas, né? Medicamentos, tudo isso vai acionar esse sistema de defesa e a imunidade inata, ela vai disparar citocinas inflamatórias, que são essas balas físicas, químicas, né? E esse sistema de defesa vai entrar em ação. Tá? E aí, gente, olha só, mesmo que essas balas químicas, esse segundo mecanismo de defesa, que é o que a gente herdou da nossa mãe, que é o que a gente nasceu com ele não deu conta dessas substâncias, um segundo tipo de imunidade é ativado, que é a imunidade adaptativa, que é um tipo de imunidade que a gente adquire durante a vida. A gente não nasceu com ela, a gente adquire, a gente de acordo com o que a gente é exposto durante a vida. Então, se de alguma forma todas essas macromoléculas e esses micro-organismos conseguiram ultrapassar essas barreiras iniciais da nossa imunidade, quando as balas químicas, né, as espingardinhas ali, o revólver não foi o suficiente para nos proteger, né, quando houve uma sobrecarga de todas essas substâncias que fizeram o sistema imunológico entrar em ação, o sistema vai convocar a partir de agora uma artilharia mais pesada. E esses são os soldados que nós chamamos de anticorpos. E eles só são recrutados quando os primeiros soldados não deram conta do recado, ou quando foi muito pesado, muito constante esse ataque. Então, a imunidade adquirida ela é a segunda linha de defesa do organismo. E ela tem um papel importante de dar origem às células de memória, né? Então, toda vez que você tem contato com algum tipo de substância ou microorganismo, o sistema adaptativo, esse que você foi adquirindo durante a vida, ele tem uma memória e ele não esquece mais, ele é super inteligente. Ele sabe que ele já teve contato com aquela substância e ele adquire uma memória para saber lidar com aquela substância futuramente. Então, a gente tem, por exemplo, a imunidade natural, né, que a gente consegue através do aleitamento materno e também quando a gente se depara com uma infecção que a gente já teve, né? Peguei um vírus X, eu não pego mais esse vírus, porque eu adquiri uma imunidade natural, porque o meu corpo teve contato com esse elemento estranho e ele aprendeu a se defender, né? E a gente também tem a imunidade artificial, que é, por exemplo, através de vacinação, né? Então, o corpo, através de algum tipo de vacina, o corpo, você introduz um elemento ali, que depois o seu corpo, quando ele tem novamente contato com aquilo lá, ele aprende a se defender. E por que é importante você entender isso? Para você ver como que o sistema imunológico, ele é lindo, gente. Ele é lindo, ele é inteligente, ele é complexo. Ele é muito. Imagina você criar uma célula que tem uma memória, que toda vez que ele tem contato com uma substância, ele lembra que ele teve contato com essa substância. E ele entende que ele deve atacar. Ele é lindo, ele é perfeito. Então, é importante que você entenda isso para você entender que não, o seu sistema imune não se revoltou contra você. Ele não quis te atacar de um dia para o outro. E você viu hoje como que esse sistema de defesa ele tem várias linhas, né? Ele tem a barreira física, se a barreira não der conta, a barreira física, ele tem uma primeira barreira imunológica. Se essa barreira imunológica não der conta, ela tem uma segunda barreira imunológica. Então o corpo vai tentando, ele vai fazendo a sua parte. Só que muitas vezes isso não é suficiente, porque ele viveu sobrecarga durante muito tempo, né? Imagina essas pessoas que vivem em condições subhumanas de trabalho. Vocês já viram?
pessoas que vivem em situações quase de escravidão atual, né? Que ficam lá trabalhando sei lá quantas horas e depois colocam ela num quartinho sem ventilação, sem comida direito. Ah, você vai dormir aqui um pouquinho, amanhã já tem trabalho de novo, loucamente. Não tem descanso, não tem prazer, não tem hobby, não tem lazer. É só trabalho, 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 trabalho. Então é isso que aconteceu com o sistema imunológico. Ele ficou sobrecarregado, ele trabalhou exaustivamente. Então, o porquê que eu estou te falando isso? Porque esse sistema é inteligente e ele tem toda a conta durante muito tempo e ele está dando conta durante muito tempo. Então, não é para você se revoltar, eu sei que é fácil falar, né? É para você entender que isso você tem uma participação nisso. E ver que você tem uma participação nisso te ajuda a entender que você consegue sim reverter isso, que você consegue sim melhorar até 100% dos seus sintomas sem medicação, diminuir o número das suas medicações atuais, né? Porque o que você quer é viver bem, o que você quer é viver sem sintomas, o que você quer é voltar a ter qualidade de vida, fazer as coisas que você fazia antes ou coisas que talvez você nunca fez, que hoje você tem vontade de fazer, mas que às vezes o seu estado de saúde atual te impeça, né? Voltar a fazer esse sistema imunológico voltar a funcionar dentro da normalidade, nem de mais, nem de menos, né? Nem a quem e nem além.